Pessoal, é o seguinte, o Paulo Capelli, do portal Metrópolis, divulgou o seguinte em sua coluna. Vejam só. Na última semana, antes de deixar o poder, Jair Bolsonaro foi questionado por um senador aliado. A questão é qual será esse senador, que o colunista não revela o nome, né? Sigilo aqui da fonte. Então, foi questionado por um senador aliado sobre por que não se pronunciava para desmobilizar o acampamento de apoiadores em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Àquela altura, no final de dezembro, Bolsonaro já planejava viajar para os Estados Unidos, mas mantinha silêncio sobre as manifestações que pediam intervenção militar para evitar a posse de Lula. Sim, porque não era só uma manifestação, né, para apoiar o Bolsonaro. Não, eles pediam algo, pediam intervenção militar federal. Teve até gente pedindo intervenção alienígena, com frases, cartazes, pedindo golpe, que o Lula não vai subir a rampa, que o Lula não vai assumir, não sei o quê. Tudo isso era pedido por lá. Isso, e ali foi alimentando aquele sentimento, né, também nesse quartel, mas em outros espalhados pelo Brasil. E o que a gente viu no dia 8 de janeiro não é algo que começou no dia 7, no dia 8 fizeram aquilo. Aquilo foi sendo, né, alimentado ao longo dos últimos meses e também, né, dos últimos anos, com o Bolsonaro no poder, com algumas mentiras, algumas narrativas, fake news, que alimentavam a cabeça de alguns em relação àquilo que eles pediam, né, nos quartéis generais, na porta dos quartéis e depois lá no dia 8. Voltando para a coluna, o ainda presidente, vejam só, argumentou então que qualquer comentário que fizesse sobre o acampamento, seja ele qual fosse, seria interpretado pelo ministro Alexandre de Moraes como um sinal de vínculo com os manifestantes. O senador, que pediu reserva à coluna, contestou. Disse a Bolsonaro que a tese não se sustentava, uma vez que a declaração seria pela desmobilização do acampamento e não o contrário. Pois é, mas aqui que está o problema para Bolsonaro. Por quê? Se na ocasião, pessoal, pensem comigo e comentem aqui embaixo o que vocês acham, se concordam com o que eu estou pensando ou não. Porque se na ocasião ele pedisse para as pessoas saírem da porta lá do quartel-general em Brasília e dos outros, né, países, Brasil afora aí, ele perderia o apoio dos radicais. E a fama de covarde frouxo, que já existia entre muitos aí, ficaria ainda maior. Então, ele preferiu não desagradar e não perder o apoio desses que lá estavam. Então, assim, para mim é uma questão clara em relação a isso. Do tipo, eu não falo, porque se eu falar, eles não vão interpretar bem. E mais, se o Bolsonaro tocasse no assunto, no acampamento, na porta dos quartéis, e falasse ao contrário, porque essa é a ideia que eu tenho do porquê que ele não falou algo claro para desmobilizar, do tipo, gente, saiam daí, né, vamos reconhecer o resultado, Lula venceu, vai assumir. Então uma possibilidade era essa. E se ele fala isso, né, não tinha como Moraes interpretar isso como algo que o vinculasse, não. Mas se o Bolsonaro tocasse no acampamento e falasse algo que motivasse, né, a manutenção deles, aí sim, a sua situação poderia se complicar bastante. Então esse senador que tentou fazer Bolsonaro falar tinha certa razão, porque a fala dele tinha que ser nesse sentido de desmobilizar e não o contrário. Agora, o silêncio, né, nessa tentativa de, eu não vou me queimar com os radicais, pedindo para eles saírem de lá. Não vou falar algo que os incentive a ficar lá para não, né, me queimar com a justiça. Não sei se vai adiantar muito, porque, né, agora esse silêncio dele pode ser justamente um fator complicador na sua situação. Porque vejam só o que diz o colunista, não teve jeito. Bolsonaro, que já temia ser preso, disse que não daria margem para que o ministro expedisse o mandado de prisão contra ele e ficou calado. Ou seja, se fosse para ele falar, certamente ele falaria algo não para desmobilizar, mas que pudesse levá-lo à prisão, que seria no sentido de incentivar o que estava acontecendo ali. Mas esse silêncio, como eu disse, pode custar caro ao ex-presidente. O colunista vai lembrar que a falta de iniciativa do ex-presidente para desmobilizar manifestações é agora interpretada por alguns ministros do STF, alguns, não é só o Moraes que está pensando nesse sentido, como combustível para o que aconteceu no 8 de janeiro, dado o conjunto da obra do ex-mandatário à frente da presidência. Bolsonaro, por sua vez, pondera que silêncio não pode ser confundido com incitação e que as depredações ocorreriam independentemente de qualquer pronunciamento que tivesse dado. Isso aqui é inacreditável, né? Eu acredito que o nível de fanatismo de muitos que estavam na porta dos quartéis, fanatismo por Bolsonaro, era tão gigante que eu tenho certeza que se ele falasse, né, nesse sentido, reconhecendo a derrota,
pedindo pro pessoal voltar para as casas, cuidar da família, falavam tanto em família, falavam, gente, então vamos voltar para a família, né? Vamos voltar para casa, vamos trabalhar, né? Vamos, enfim, cobrar do governo que venceu, porque faz parte, ser oposição é importante para a democracia, não oposição raivosa, né, do quanto pior melhor, como muitos bolsonaristas fazem agora, né? Então, mas se ele tivesse uma fala, né, equilibrada, é difícil esperar também fala equilibrada do Bolsonaro, mas se tivesse, eu tenho certeza que o 8 de janeiro não aconteceria. Então não dá para acreditar que aquilo que aconteceu aconteceria independente do que ele falasse. Isso aqui, sinceramente, não cola comigo, não sei se cola, né, com vocês. Então, esse silêncio de Bolsonaro acabou alimentando em muitos a esperança de que ele estava calado, que tinha um sinal por trás do seu silêncio, e aí deu naquilo que a gente assistiu, as cenas lamentáveis e criminosas do 8 de janeiro. Pessoal, é isso. Deixa aqui embaixo o que vocês acham. A opinião de vocês é sempre muito importante. Quem puder, compartilhe, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.